Essa é a aula de exceções da disciplina Técnicas de Programação Avançada. O objetivo da disciplina é apresentar os princípios da programação orientada a objeto e padrões de projeto que permitam ao aluno produzir software com qualidade. Nessa aula vamos falar sobre o que caracteriza uma exceção e como é feito o tratamento e lançamento de exceções em Java. Exceções são falhas que ocorrem no escopo do sistema, causadas por situações que estão fora do controle desse sistema. Como exemplo desse tipo de falhas, podemos citar falha no acesso a um servidor web que está fora do ar ou com lentidão de resposta, falha no acesso a um banco de dados externo ao sistema que está inconsistente ou desatualizado, e falha ao acesso de um arquivo que foi apagado ou corrompido. Algumas linguagens disponibilizam mecanismos de lançamento e tratamento de exceções que identificam as suas ocorrências e permitem que o sistema possa prosseguir funcionando quando elas ocorrem. Uma característica importante desse mecanismo é permitir que falhas ocorridas em bibliotecas possam ser tratadas nos sistemas que utilizam essas bibliotecas, sem que seja necessário que esse sistema tenha um conhecimento do funcionamento interno da biblioteca. Em Java, esse mecanismo utiliza um conjunto de classes que armazena as informações das causas da ocorrência das exceções, sendo exception a classe mais genérica que tem um atributo do tipo texto para armazenar uma mensagem sobre a causa da exceção. Existem outras subclasses de exception para representar exceções específicas e que possuem informações mais específicas sobre as exceções. No diagrama podemos ver a hierarquia de classes de exceções com alguns exemplos de subclasses para exceções específicas, como File Not Found Exception, para exceções de acesso ao arquivo, e Array Index Out of Bound Exception, para tentativas de acessar índices fora dos limites de um vetor. Esse diagrama é só uma parte do conjunto de classes de exceções existentes no Java. Para o uso do mecanismo de exceções, é preciso identificar dois momentos no sistema: onde serão lançadas as exceções e onde serão tratadas as exceções. O lançamento das exceções é feito quando é identificado o que ocorreu a exceção. Nesse momento é criado um objeto dentro da hierarquia de classe exception com as informações sobre a exceção ocorrida. O tratamento da exceção é feito na parte do sistema onde é possível prosseguir com a execução do sistema apesar da exceção ocorrida. Para essa recuperação é usado o objeto criado com as informações da exceção. Vamos agora falar sobre cada uma dessas situações. No lançamento da exceção será criado um objeto de alguma das classes dentro da hierarquia de classes da classe exception. Esse objeto deve conter informações sobre as causas da ocorrência da exceção, e essas informações devem ser escolhidas de forma que permita que o sistema continue funcionando apesar da falha ocorrida. Em Java, o formato para lançar a exceção é utilizando o operador throw, seguido do objeto da exceção. Em geral, o objeto é criado no momento de lançamento da exceção e seu construtor recebe as informações sobre a exceção. Porém, nada impede que o objeto seja criado antes, só depois passado para o operador throw. O throw, então, terá um comportamento semelhante ao return, desviando o ponto de execução para a rotina que chamou a rotina atual. Os métodos que lançam exceções devem indicar na sua assinatura que podem lançar exceções, indicando inclusive quais as classes usadas para criar os possíveis objetos de exceção. Para isso, usa-se o operador throws, seguido da lista de possíveis classes de exceções. O formato utilizado é colocar o operador throws após a assinatura do método, antes do bloco de execução do método. É possível definir uma classe para uma exceção específica do sistema. O objetivo é poder armazenar informações específicas que outras classes já existentes não possuem, e a forma de fazer isso é definindo uma subclasse da classe exception. Por exemplo, podemos definir a classe minhaexceção como uma subclasse de exception. O construtor dessa classe vai receber as informações específicas da exceção e armazená-las. O construtor também pode chamar o construtor de exception, que recebe um texto com a mensagem da exceção ocorrida. Para então lançar a exceção criada ou qualquer outra exceção, é preciso identificar o ponto onde é possível definir que a exceção ocorreu e assim construir o objeto da exceção e lançá-lo usando o operador throw.
A execução do método será interrompida e a execução será passada para o método que chamou o método onde ocorreu a exceção. Vamos ver agora como será tratada a exceção lançada. O tratamento da exceção é o momento onde o método que recebeu a execução devido ao lançamento de uma exceção irá tentar continuar a execução do sistema. Para isso, irá receber o objeto de exceção criado e usar suas informações para se recuperar da falha e continuar a execução. É importante observar que o tratamento não precisa ser feito no método imediatamente anterior na pilha de execução do método que lançou a exceção. Se o método imediatamente anterior não trata a exceção, ele também será encerrado a sua execução e será passada para o método anterior a ele na pilha. Esse processo se repete até que seja encontrado um método na pilha que faça o tratamento. Os métodos que chamam os métodos que podem lançar exceções e não tratam essas exceções precisam indicar que lançam as exceções usando também o operador throws na sua assinatura. Por exemplo, o método B, que chama o método A, que pode lançar uma exceção, minha exceção, deve, se não tratar essa exceção, indicar que também pode lançar as mesmas exceções. O mesmo serve para os métodos que chamam o método B e assim sucessivamente. Para fazer o tratamento da exceção, o método chamador deve criar blocos try-catch. O bloco try deve envolver as chamadas que podem gerar exceções. Caso não sejam geradas exceções, o bloco catch não será executado e a execução passa para a instrução seguinte a ele. Se for gerada uma exceção, o bloco catch é executado recebendo o objeto da exceção com as informações da exceção. No exemplo, o método B envolve a chamada do método A em um bloco try e cria um bloco catch com as instruções de recuperação do sistema para o caso de ocorrer uma exceção do tipo minha exceção. O código que segue a chamada do método A dentro do bloco try não será executado no caso de ocorrer a exceção. Caso o método possa gerar mais de um tipo de exceção, é possível definir blocos catch diferentes para implementar tratamentos diferentes, dependendo do tipo de exceção lançada. Podem ser criados quantos blocos catch forem necessários, porém só será executado um deles caso ocorra uma exceção. E o bloco será o primeiro encontrado com o tipo da exceção declarada, que for igual ao tipo do objeto da exceção lançada. Nessa equivalência de tipo será considerado a hierarquia de classes, ou seja, um objeto criado usando uma subclasse também será considerado um objeto do tipo da sua superclasse. Para o mesmo caso do método que pode gerar mais de um tipo de exceção, é possível definir apenas um bloco catch para a situação onde o código para tratar as diversas exceções seja o mesmo, independente do tipo de exceção lançada. Nesse caso, define-se o objeto com dois ou mais possíveis tipos de exceções. Além do bloco try e catch, existe a possibilidade de definir um bloco finally, que será sempre executado independente se ocorreu ou não uma exceção. O uso desse bloco é interessante quando dentro de um bloco catch ocorre o lançamento de uma exceção, que interrompe a execução do método e poderia impedir uma parte do código que precisa ser executado. No exemplo, o método configuração recebe o nome do arquivo de configuração e deve chamar o método abrirarquivo, que retorna um objeto do tipo config e depois chama o método carregar para ativar as configurações do objeto config. Vamos considerar que o método abrirarquivo pode gerar uma exceção FileNotFoundException, caso o arquivo com o nome passado não exista. Então, o método configuração precisa implementar o bloco try-catch para tratar essas exceções. Vamos considerar que o tratamento para a exceção FileNotFoundException seja utilizar um arquivo de backup e a localização desse arquivo é uma das informações enviada com o objeto da exceção. E aqui termina essa aula sobre exceções da disciplina Técnica de Programação Avançada. Vimos os tipos de falhas que caracterizam uma exceção e vimos em Java como são lançadas e tratadas as exceções.